noite, nós estamos mais uma vez aqui para a transmissão do nosso culto. Este culto é o culto de quarta-feira, culto que quando estamos assim na nossa rotina normal, é o chamado culto de oração e estudo da palavra de Deus. E estamos aqui, infelizmente ainda, um tanto quanto impedidos para congregar, mas nós não estamos impedidos para adorar a Deus e também ouvirmos a palavra de Deus. Estamos de uma maneira assim, usando mais os recursos aí da comunicação, as redes sociais estão nos ajudando. Você está provavelmente na página do Facebook do Pastor Wagner, da minha página, ou do Ministério da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Depois, as mensagens e os cultos, eles também são colocados no canal do YouTube, e ali você pode também rever, assistir de novo, também compartilhar. E por falar em compartilhar, por que não agora, no seu Facebook, você compartilhar o nosso culto, né? Que é simples, é objetivo, não queremos tomar muito o seu tempo, mas a verdade é que todos nós temos, a maioria, né, tempo de sobra, porque estamos um tanto quanto presos em casa. Mas também entendemos que muitos estão trabalhando, alguns até trazendo muito serviço para casa, não é verdade? Mas nós queremos adorar a Deus no tempo do Senhor. Eu agradeço a presença da Gabi aqui, mais uma vez, nos ajudando com o violão, a dona Érica também aí, contribuindo com sua voz. Nesse primeiro momento, nós vamos cantar 2 cânticos. Depois, nós vamos ter uma surpresa para você. Depois, nós vamos ter o estudo da palavra de Deus. Por conta de ser culto de quarta-feira e o chamado culto de oração, tome a liberdade para que na sua publicação, colocada na página do Face, você colocar o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você, certo? Nós devemos orar uns pelos outros. Então, tenha liberdade e coloque ali o seu pedido de oração. Ou aqueles que fazem parte do grupo do WhatsApp da nossa igreja, ali de uma maneira também um pouco mais particular. Na verdade, um pouquinho antes do culto começar, várias pessoas já colocaram os seus pedidos de oração. E nós vamos, com certeza, estar lembrando desses pedidos. Que Deus possa ser honrado e glorificado. Então, nós vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor Deus. Vamos curvar nossas cabeças e convido você, então, a orar conosco nesse momento. Pai, obrigado por poder cultuar ao Senhor. Abençoe agora a nossa transmissão, que tudo corra bem e que os louvores do Senhor possa receber com alegria, ó Pai, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, te louvamos, te honramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos cantar, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, então. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Amém. Olha, eu esqueci de fazer isso. Eu quero convidar você, hein? Aqui não é uma apresentação minha, da Gabi, da Dona Érica. Aqui é um culto. Eu sei que um tanto quanto virtual, mas você aí na sua casa, você deve cantar também. Chame sua família, todos reúnam aí na sua sala, ou na cozinha, ou na varanda, se estiver mais fresquinho. Adore a Deus, cante ao Senhor conosco, tá certo? Vamos unir as nossas vozes. Nós não vamos poder escutar um ao outro, não é só vocês nos escutando, mas Deus está escutando. Então vamos adorar a Deus. Só temos mais um cântico nessa noite, né? E qual é, Gabi, que a gente vai cantar? Vem louvar. Bonito cântico também. É um convite, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Amém. Belos cânticos, esses corinhos nunca ficam velhos, não é verdade? É verdade. Gabi, obrigado. Deus abençoe você. Obrigado. Dona Érica, Deus abençoe. Esses são os cânticos de hoje. Elas vão se retirar. Tchau, e boa noite. Isso, nós estamos com saudades, né? Da igreja. Muito bem. Então agora existe, assim, um momento importante, porque deixa eu me posicionar melhor aqui, porque nós teremos agora, assim, o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante, ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar no livro de Hebreus, então você precisa abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Mas como eu disse no começo, na introdução do nosso culto hoje à noite, hoje vou até aproximar aqui um pouquinho da câmera para que a voz possa sair melhor, né, dessa nossa participação. Hoje eu tenho, assim, um irmão da igreja que vai participar. Quem será que é esse irmão, hein? Esse irmão é uma pessoa importante, assim, eu considero. Na verdade, todos são importantes, mas ele é especial porque ele, assim,
ele dirige a oração para nós toda quarta-feira. E ele tem um zelo tão grande, né, para estar lá com sua Bíblia, dirigindo a oração, fiel e firme no seu cargo e no seu posto, não é verdade? E é maravilhoso isso, né? Porque muitas e muitas vezes nós entregamos cargos para as pessoas nesses 20, quase 25 anos que eu estou pastoreando igrejas, e eu vejo assim que nem sempre as pessoas abraçam, né, os ministérios como eles devem ser abraçados. É uma honra, é um privilégio poder servir ao Senhor. Bom, diante das dicas que eu dei, todos aqui já sabem, né? Eu estou falando, vamos ver se vai sair bom, porque eu coloquei ele aqui no celular. Vamos ver se vai sair bom a voz, ele está no Viva Voz. Boa noite, irmão Ronaldo. Boa noite, pastor. Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, pastor. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras. A gente, apesar assim, do ministério da nossa igreja ali, de apenas estar anotando, né, os pedidos dos irmãos, né? Mas nós temos que fazer, sim, né? Com todo aquele amor, né? Para o nosso Deus, né? Deus abençoe. É verdade. E eu queria aproveitar e dar uma boa noite à igreja, né? Para dizer que eu estou com saudade. Saudar cada um aí da nossa igreja e todos esses que estão assistindo a live agora, com a paz e a graça do nosso Senhor. Deus abençoe, viu? Não, Ronaldo, como que é assim? Eu sei que eu creio que aquilo que você vai responder, muitos irmãos responderiam também da mesma maneira, mas você vai ser o porta-voz da igreja. Como que é a gente ficar impedido de poder congregar? Chega no domingo de manhã, não sabe para onde vai, chega no domingo à noite, a gente fica meio, né, sem saber o que fazer. Apesar dos cultos virtuais que nos abençoam, né, bastante, porque a palavra de Deus vem e nos supre, nada como é a gente estar perto um do outro, né? Fala aí como está sendo a experiência com a sua família, sua esposa, as crianças, e sem poder congregar, não somente a quarta-feira, mas todos os cultos. Pastor, igual toda vez, né, que acaba a live, né, eu e a Giovana sempre comenta, né, que nada como estar na igreja, né, de estar ali com contato com os irmãos, de poder, né, estar adorando na igreja, né, ter aquele carinho, né, de todos, né, mas, sim, Deus tem abençoado, né, nosso tempo aqui, né, a gente está tendo mais tempo, assim, de estar lendo a Bíblia, trazendo com as meninas também, né, poder estar procurando aprender mais da palavra, né, assim, esse tempo nós estamos procurando fazer isso, né, e agradecer, assim, desde já ao Senhor, né, pela iniciativa, né, pelos cultos, né, nós somos muito gratos ao Senhor, a dona Érica também com as crianças, né, e então sempre aquele horário ali, as crianças já ficam, né, ali esperando, né, o momento, né, de começar os cultos infantis, e nós também, né, assim, Deus tem nos abençoado, né, através da rede social aí, e é um pouco assim de estar matando a saudade da igreja, mas nada como estar lá, né, com a presença física, né. Com certeza, com certeza. Bem, eu quero deixar um abraço aí para você, para a irmã Giovana, as meninas, nós também estamos com saudade de vocês, assim como de todos os irmãos em Cristo, né? Muito difícil a gente acostumar com a convivência de anos e, de repente, somos privados disso. E eu queria pedir para o irmão, a exemplo daquilo que você faz toda quarta-feira, você abre a direção da oração com um versículo bíblico da palavra de Deus. Então, eu queria saber qual foi o versículo que você teria compartilhado conosco lá, né, pessoalmente, mas que vai compartilhar com a gente aqui na nossa transmissão virtual. Qual que é o texto que você escolheu? Pastor, eu já tinha, né, antes do pastor tá mencionando eu já tinha separado esse versículo e até ia mandar no grupo da igreja, né? Ele está em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Amém. Olha, esse texto, ele é muito oportuno, com certeza.
Muito obrigado, irmão, por você ter participado com a gente aqui. E nós temos muita gratidão por você, com tanta alegria, acima de tudo, e responsabilidade, dirigir a oração lá para nós e ser uma bênção toda quarta-feira. Continue firme, viu? Amém, pastor. Obrigado. Cuida aí da sua família, da irmã Giovana, de você mesmo. Vamos continuar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe também. E mais uma vez, obrigado assim, por tudo que o senhor faz pela nossa igreja, não só pela nossa igreja, né, pelo amigo que o senhor é, né, fora da igreja, né, nos dando conselhos também. E foi uma grande iniciativa, né, assim, depois de acabar com todas essas quarentenas, coisas aí, eu acho que o senhor devia continuar assim com as lives, né, que é de grande importância, assim, pra gente, né. Deus abençoe o senhor, a dona Érica, que Deus continue dando sabedoria para o senhor nesse ministério, viu? E agradecer também a todos, né, que sempre estão acompanhando aí, que Deus abençoe, que almas sejam salvas através dessas lives. Isso, glória a Deus, né? Glória a Deus. E louvamos ao Senhor mesmo por nos dar uma igreja tão maravilhosa, irmãos tão preciosos. Olha, Amém. Então tá, agora eu vou entrar no estudo e continue aí conectado. Muito obrigado por sua participação. Espero poder vê-los em breve. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem. Alegria, né, irmãos? Uma alegria ter a participação, assim, dos irmãos queridos, os irmãos da igreja. Se eu não me engano, foi no domingo, né? Domingo. A irmã Doroti participou aqui com a gente, né? E ela leu o texto bíblico como faz, assim, tem feito no decorrer de todos estes anos. Bem, o nosso horário está correndo e queremos trazer algo da palavra de Deus para você hoje. Você já viu aí na nossa projeção, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a sugestão de leitura é do versículo 1 até o versículo de número 11 e até o 12 também. Mas nós vamos ler o versículo de número 10, tá certo? O versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor, 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas obras. Hoje à noite, eu quero, então, falar com você no nosso estudo. Nós vamos falar nesse texto sobre esse tema. Então, que o Senhor Deus possa estar abençoando grandemente a cada um. Hoje nós vamos falar sobre isso. Resta um repouso. Resta ainda um repouso. Se você perceber, depois da sua leitura de todos esses versículos, do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos que, de certa forma, nessa porção bíblica, várias vezes é usada a expressão repouso. Repouso. E nós vemos ali que Deus, ele usa, dentro de um contexto bem interessante, essa expressão. Afinal, o que significa repouso? Repouso significa cessão de movimentos, quer dizer, movimentos que pararam, né, de serem feitos. Repouso significa a isenção de problemas. Olha só que impressionante. Repouso significa, né, isenção de agitação. Repouso, se você pegar no dicionário, ele ainda significa tranquilidade. De certa forma, então, nós vemos que o que o Senhor Deus está nos ensinando nesse texto bíblico é que ele quer dar para o seu povo, ele sempre quis dar para o seu povo, e automaticamente também ele quer dar para a sua igreja um repouso. Ele quer dar para os seus filhos um repouso, um descanso. A impressão que dá, não é verdade, queridos, é que
toda mensagem que nós pregamos nessa época de pandemia, toda mensagem que nós pregamos, ela nos parece ser oportuna, não é verdade? Porque apesar de estarmos um tanto quanto presos dentro das nossas casas, a grande verdade é que nós estamos um tanto quanto desgastados. Nós, às vezes, vamos dormir e não conseguimos, né? Ficamos preocupados. Nós precisamos de um repouso. O livro de Hebreus, então, ele é interessante porque, apesar do seu autor ser desconhecido, ele apresenta vários ensinamentos importantes. Ele fala sobre a autoridade de Cristo, ele fala sobre homens importantes do Velho Testamento, homens e mulheres. A galeria dos heróis da fé está neste livro da Palavra de Deus. E a Bíblia nos fala sobre, dentro de várias porções aqui, a Bíblia nos fala que existem vários repousos ensinados por Deus na Bíblia. Vários repousos. Nós vemos lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, que no 7º dia o Senhor descansou. Ele repousou. E esse repouso era um ensino eternamente para toda a humanidade de que toda obra de criação o Senhor Deus ali então tinha terminado. O repouso no 7º dia. Nós vemos que Canaã, de certa forma, representou um repouso para Israel. A terra de Canaã era a terra prometida, onde Israel, depois de tantos anos de escravidão, eles puderam ou poderiam repousar. Nós vemos que o Senhor Deus, hoje, através da fé, ele quer, neste mundo, também nos dar um repouso. E, por último, nós vemos também que todo crente em Jesus Cristo, através da sua fé, ele também um dia herdará a vida eterna, o repouso do Senhor para todos nós. E estaremos um dia num lugar onde não haverá mais nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de aflição, nenhuma lágrima, nenhuma enfermidade. Um dia neste repouso não haverá mais morte, não haverá mais nenhum tipo de dor. Que grande bênção! Mas no versículo 9, aqui especificamente, o Senhor nos diz: resta um repouso. Resta um repouso. Portanto, amados irmãos e todos que estão conectados conosco hoje, o que nós aprendemos da palavra de Deus com isso? Com o repouso do Senhor. Eu gostaria então de levar você a alguns ensinamentos da palavra de Deus. Veja comigo o versículo de número 10, o versículo de número 2, por favor. Versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor. Olha só, veja comigo. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, portanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amados irmãos, em primeiro lugar, o repouso do Senhor nos mostra a primeira lição importante, que para que possamos herdar este repouso, nós precisamos de uma crença muito genuína. Uma crença genuína. Você percebe, aqui o povo de Israel, ele é trazido como um exemplo para nós, e aqui o povo de Israel, a Bíblia nos fala que ali não estava com eles uma fé genuína. Não estava com eles ali, na crença deles, não estava misturada a fé com aqueles que ouviram. Você sabe que um dos problemas das pessoas justamente é a sua fé. Eles não têm uma fé genuína. A fé ela é uma palavra importante, apesar de serem apenas 2 letras, nós vemos que a fé ela precisa ser genuína em todos os sentidos. Não apenas a pessoa tem que ter a fé certa, mas a pessoa também tem que ter a fé no lugar certo. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou
que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte, sai daqui e vai para lá. Claro que ele está usando uma figura de linguagem, nos ensinando que nós podemos fazer muito através da fé. E, infelizmente, o povo de Israel, uma geração praticamente inteira, foi peneirada no deserto. Por quê? Porque eles, apesar de ouvirem a palavra de Deus, apesar do ensinamento vir do servo de Deus certo, vir da palavra do Senhor de uma maneira correta, eles não tiveram a crença genuína. Eu gostaria de perguntar a você nessa noite, como está a sua crença? Como está a sua crença? Você realmente tem uma fé genuína? Temos tido uma fé verdadeira? É lamentável, mas como eu disse, muitas e muitas pessoas hoje no inferno, apesar de terem fé, a fé deles não era uma fé genuína. Se não tivermos uma fé certa, uma fé correta, uma crença genuína, ela será insuficiente para que possamos um dia herdar o repouso do Senhor. Então diz a palavra de Deus no final desse versículo 2, muito sério, portanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava. A Bíblia diz, nada lhes aproveitou. Meu querido irmão, meu amado ouvinte, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma crença genuína. Não apenas nós aprendemos essa lição, que para desfrutarmos do repouso do Senhor, precisamos de uma crença genuína, mas em segundo lugar, para que possamos desfrutar do repouso do Senhor, nós precisamos ter um coração que se inclina. Veja o que Deus está falando para o povo de Israel, porque diz, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Uma coisa que foi muito grave na nação de Israel, e tem sido grave no decorrer dos anos, até mesmo na era da igreja, na atual dispensação, a da graça, nós vemos que as pessoas, elas continuam tendo um coração muito duro. Nós não temos visto pessoas com um coração inclinado para as coisas de Deus. Um coração inclinado. Essa época de pandemia, eu creio que está sendo uma época de importante reflexão, porque justamente nós vemos que quase que, sem exceção, um grande número de pessoas estão falando mais sobre Deus, estão procurando mais a palavra de Deus. Eu mesmo aqui nos canais onde nós estamos transmitindo, seja o YouTube ou a página do Facebook, eu mesmo aqui eu tenho tido pessoas que estão nos ouvindo e dando atenção à palavra de Deus, pessoas que nunca pisaram na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão sendo despertadas para que o coração se incline para o Senhor. Infelizmente, muitas e muitas pessoas têm tido um coração endurecido. E há muitas coisas que fazem com que o coração de uma pessoa fique endurecido. A desobediência, o pecado, não é verdade? O orgulho, a própria religião, o próprio eu. O coração de muitas e muitas pessoas tem se endurecido à palavra de Deus. E o Senhor Deus, em centenas e centenas, em milhares e milhares de anos, ele tem falado com as pessoas. Ele realmente, muitas vezes, ele é claro, ele mostra a sua vontade para as pessoas, mas as pessoas, elas não inclinam o seu coração para Deus. O Senhor Deus, para muitos, ele só é buscado quando as pessoas precisam de uma graça, as pessoas precisam de uma bênção. E é por isso que as campanhas das igrejas, entre aspas, chamadas evangélicas, esses mega templos, essas grandes igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, por isso que muitas igrejas facilmente superlotam. Por quê? Porque o apelo é esse, se você quer e precisa de algo, se você precisa de um favor, se você precisa de ajuda, venha para o culto tal. Esse vai ser o culto dos desempregados, esse vai ser o culto
dos divorciados, esse vai ser o culto daqueles que estão quebrados, esse vai ser o culto dos enfermos. Então, quer dizer, as pessoas só inclinam o coração para o Senhor porque eles querem algo de Deus. Meus amados irmãos, Deus está à procura de pessoas, e amados ouvintes, Deus está à procura de pessoas que não sejam ou queiram Deus apenas por causa dos seus interesses, mas queiram Deus porque eles amam Deus. Eles querem ter relacionamento com Deus. Eles querem adorar a Deus, independente das suas necessidades. A Bíblia está dizendo, não endureçais os vossos corações. Eu pergunto a você, como está o seu coração? Pode ser que exatamente agora, nesse momento, eu esteja falando com pessoas com corações extremamente duros. Vá até Deus com um coração diferente. Esteja com um espírito humilde na presença de Deus, com um coração que realmente estará pronto para que Deus trabalhe nele. Muito bem? Quais são as lições que nós aprendemos sobre o repouso do Senhor? Em primeiro lugar, nós aprendemos que para que possamos desfrutar da bênção desse repouso, nós precisamos ter uma crença genuína, verdadeira. Uma fé certa que começa aqui e vai para o lugar certo também. Em segundo lugar, nós precisamos também ter um coração que se inclina de uma maneira humilde na presença do Senhor. Em terceiro lugar, nós entendemos a terceira lição para desfrutarmos do repouso é a respeito de Cristo. Entendemos que Cristo, ele é, então, a única medicina. Ele é, e eu digo a você no versículo 10, porque diz, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. É maravilhoso que agora o Senhor Deus, aqui no texto bíblico, usando a expressão repouso, agora ele usa a expressão para o próprio Cristo. E ele nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, depois de realizar toda a sua obra, ele entrou no seu repouso. A Bíblia aqui está mostrando muito mais do que uma lição de que o Senhor Jesus descansou, literalmente, fisicamente, mas o ensino não é esse, o ensino principal não é esse. O ensino principal é que Cristo, o repouso dele, nos mostra que ele concluiu a obra. Ele concluiu toda a obra. E é por isso que não somente ele entrou no repouso, mas o próprio Deus também repousou. O Senhor Deus Pai também descansou plenamente na obra perfeita do Filho, Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, e você que está me ouvindo, por isso que nós pregamos e vamos sempre continuar pregando que a obra de salvação, ela é única e exclusivamente de Cristo Jesus. E a única coisa que o ser humano precisa fazer, uma vez que ouviu o Evangelho, ele precisa colocar fé em Jesus Cristo. Então, nada. A Bíblia fala que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Portanto, se Jesus Cristo já repousou, concluindo uma obra completa, nós também, a respeito da salvação, nós temos que descansar, repousar em Cristo, colocando a fé em Cristo. Ele próprio, diz a Bíblia, repousou. Diante disso, a terceira verdade que nós entendemos a respeito do repouso do Senhor, a terceira verdade é que Cristo é o único remédio. Cristo é a única medicina para a salvação de uma alma. Muitas e muitas denominações estão por aí, muitas e muitas igrejas estão por aí. Mas a verdade realmente bíblica é que nenhuma igreja leva ninguém para o céu, é só Cristo. A Bíblia disse, palavras do Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele é o remédio. Ele, Jesus Cristo, ele é a medicina. A única maneira que você pode realmente ter repouso. Portanto, se você quer ter certeza de salvação, se você quer ter a certeza da vida eterna, você precisa de Cristo Jesus. Você precisa só de Jesus Cristo e acreditar na sua obra.
no seu evangelho. Nascimento, vida, morte e ressurreição. Ele é o remédio. Ele mesmo disse, né? Não são os sãos que precisam de cura, mas sim os enfermos, os doentes. Ele é o médico dos médicos. Ninguém entrará no repouso de Deus, ninguém, sem passar pela cruz de Cristo. Ninguém. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, quais são as lições que nós temos sobre o repouso do Senhor? Sobre essa verdade, resta ainda um repouso. Em primeiro lugar, nós vimos que você precisa de uma crença genuína. Em segundo lugar, você precisa de um coração que se inclina. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Cristo, ele é a medicina. Quarto e último lugar, nós aprendemos, de acordo com a palavra de Deus, o conselho que de verdade nos examina. E o versículo 12, a palavra de Deus nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por incrível que pareça, esse é um dos textos mais citados, assim, fazendo referência à palavra de Deus. Um dos textos mais citados. Mas também, por incrível que pareça, nós esquecemos dentro de que contexto que ele se encontra. Ele se encontra dentro de um contexto de repouso. De repouso. Então nós entendemos claramente que, claro, um versículo fora do contexto, ele pode muitas vezes virar um pretexto, mas nós entendemos claramente então que ninguém também repousa. Ninguém pode ter um repouso verdadeiro, seja neste mundo ou no porvir, sem passar pela palavra de Deus. E o texto, ele fala por si só. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Então é justamente este livro que dá a vida para nós e pode nos fazer de verdade repousar. Por que muitas pessoas estão então tão inseguras, estão com tantos medos, estão com tantos temores? Porque eles se afastam da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Por que muitas vezes nós temos tantos problemas com o nosso próprio coração? Porque nós não lapidamos ele, ou não permitimos que a palavra de Deus lapide os nossos corações. Você viu o que o texto bíblico fala? Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o meu coração, ele é problemático. O seu coração, ele é enganoso. Então, nós precisamos sempre passar o nosso coração pela palavra de Deus. Na verdade, eu creio que até o contrário, né? Nós precisamos passar a palavra de Deus pelo nosso coração. Que o Senhor Deus, então, nos ajude, porque os conselhos da palavra de Deus, eles são preciosos, eles são excelentes, eles farão muita diferença. Eu até separei uma passagem bíblica para você, nós não vamos lê-la, mas depois você leia o Salmo 33, 11, porque a Bíblia diz que o conselho do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se você quer de verdade repousar, você precisa da palavra de Deus. E eu trago essa aplicação não apenas para o aspecto eterno, no sentido de salvação, vida eterna, mas até mesmo para a vida terrena. Talvez eu estou falando com alguém que esteja um tanto quanto sem paz, atribulado, uma pessoa preocupada, ansiosa. Vá à palavra de Deus. Leia as promessas bíblicas, existem dezenas e dezenas delas. Seja abençoado pelas escrituras sagradas. Elas são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela refrigera a nossa alma. Com certeza, ela nos abençoa. Então, resta ainda um repouso. Quando o Senhor Deus, então, disse isso para a nação de Israel, ele estava querendo dizer, olha, vocês chegaram na terra prometida, vocês vão herdar as promessas da terra prometida, mas o repouso que eu estou preparando para vocês é muito melhor do que esse.
resta ainda um repouso, e este repouso estava na pessoa, e está na pessoa de Jesus Cristo. E eu digo a você nessa noite, com toda certeza, né, que Jesus Cristo, ele é o repouso oportuno. Ele quer nos abençoar de uma maneira especial. E as 4 lições que nós aprendemos hoje sobre resta ainda um repouso são essas. Recapitulando, nesse nosso culto de quarta-feira, culto de oração. Em primeiro lugar, para que você tenha de verdade e desfrute deste repouso do Senhor, você precisa ter uma crença muito genuína, verdadeira, uma fé verdadeira. Em segundo lugar, você precisa ter um coração que se incline, ou que se inclina. Você precisa tirar todo o orgulho e de verdade sair, né, da sua condição e ir até os pés da cruz, um coração inclinado. Terceiro, você precisa entender que Cristo é a única medicina. Ele é o único caminho. E em último, você precisa entender o conselho que nos examina, a palavra de Deus. Termino então o estudo nessa noite, perguntando a você: temos descansado no Senhor? Talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite, você ouve a palavra, você até aprecia a palavra de Deus, mas é você já alguém que tem certeza da vida eterna? Se morresse hoje, para onde iria a sua alma? Muitas e muitas pessoas estão dizendo, pastor Wagner, mas ninguém pode ter essa certeza. Eu digo a você, a palavra de Deus nos dá a certeza. Vida eterna, é segurança eterna. Tem você descansado nesta verdade? Se não tem ainda, entregue sua vida a Jesus Cristo, agora, em oração. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existem salvadores. Ele é o único Salvador, o único Senhor. Temos descansado no Senhor? Você que está me ouvindo já é um crente em Jesus Cristo? E termino também perguntando, você que é um crente em Cristo Jesus, como você tem convivido neste mundo de tantas incertezas, tanta insegurança? Tem você descansado no Senhor? Tem você de verdade, né, lançado sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, conforme a palavra de Deus nos diz? Eu termino a mensagem hoje à noite com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Ore ao Senhor Deus, porque resta ainda um repouso. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada vida, neste culto de quarta-feira, nosso culto de oração. Abençoe todos os pedidos de oração que foram colocados no grupo da igreja, assim como aqui na nossa live. Ajude, ó Pai. Esteja ajudando o enfermo, esteja abençoando aquele que tem alguma outra necessidade, aquele que tem o seu pedido especial. Oramos pela salvação de almas também, aquelas pessoas que pediram pela salvação de algum conhecido, algum ente querido. Esteja convencendo, ó Pai, o pecador do pecado, da justiça e do juízo, através do poder do Evangelho. Obrigado, ó Pai, pelo repouso. Obrigado porque nós podemos repousar, descansar no Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. E que esta mensagem possa salvar almas. E que possa também aos crentes dar um refrigério, possa dar um ânimo, possa dar um fortalecimento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, estamos terminando a nossa transmissão. Todos os dias estamos também neste mesmo canal do Pastor Wagner, o meu canal, o canal da igreja, né, ou melhor dizendo, na página da igreja, e na minha página também do Facebook, nós estamos trazendo a você um devocional, uma palavra um pouquinho mais curta, mas não menos abençoadora. Então, todos os dias, às 20 horas, esteja conosco, conectado, tá certo? No seu celular, no seu computador, na sua Smart TV,
esteja conectado. E também todas as nossas transmissões são gravadas e depois colocadas na página do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Muito obrigado por sua participação. Deus abençoe a sua vida. E continuemos a orar pelo nosso país, toda esta pandemia, pelos planos de Deus e propósitos de Deus diante de tudo isso, e em especial para o nosso presidente. Que Deus continue protegendo ele e dando sabedoria para ele, assim como para todos os nossos governantes. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Então, estou encerrando a nossa transmissão. Deus abençoe.